Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 799 do STJ. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo de todas as novidades. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade. E o mais importante de todos os convites, acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei, esse clube de membros que dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência do Legislação Integrada e a mais de 100 planos de leitura. Gente, todos os materiais já estão atualizados para o ano de 2024, todos os planos de leitura, as leis atualizadíssimas por todos os informativos do ano de 2023, então tudo que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência. Aproveita também e conhece o Mapa do Aprovado, esse curso que te ensina a estudar. Com ele você aprende a organizar um plano de estudo 100% focado na sua realidade, com muita autonomia e estratégia. E por último, vem conhecer também a Editora Integrada, vem publicar com a gente. Você vai ver que publicar aquele livro é mais fácil do que você imaginava e muitas vezes pode ser uma monografia, um TCC, um texto que você já tem aí na gaveta e que vai ser muito importante em uma futura prova de títulos. Meus amigos, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado de hoje e vejam só, informativo 799 da STJ, o último informativo da STJ do ano de 2023. Hoje começamos com a súmula 665 do STJ. Vejamos o texto. O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada. Então, primeiro, o que é um processo administrativo disciplinar, um PAD? É um procedimento legal, formal e burocrático. Ele é instalado pela administração pública com o objetivo de apurar a responsabilidade de um servidor público por alguma infração que ele praticou no exercício de suas funções. Esse processo ele é regido pelos princípios do direito administrativo e é assegurada ampla defesa e contraditório ao servidor que está sendo acusado. O grande ponto aqui dessa súmula, gente, é deixar claro que não cabe ao judiciário se imiscuir no mérito administrativo. Cabe ao judiciário o quê? Afastar a flagrante ilegalidade, a teratologia ou mesmo a manifesta desproporcionalidade da sanção que foi aplicada nesse processo administrativo. Então, não é aqui um exame de mérito, né? O judiciário não vai refazer o exame do mérito administrativo. Ele vai simplesmente analisar ali a legalidade. E somente excepcionalmente ele entra no mérito administrativo, mas para quê? Para verificar se a pena aplicada foi desproporcional. E esse ponto da desproporcionalidade da sanção é que merece um certo aprofundamento, na medida em que nós temos jurisprudência já bem ampla e sedimentada de que, por exemplo, não há discricionariedade administrativa para a aplicação da pena de demissão. Ou seja, se aquela conduta é punida com demissão e a conduta foi praticada, deve a administração pública aplicar a pena de demissão. Por que eu estou falando disso? Por que esse aprofundamento? Porque a súmula fala que uma hipótese excepcional que o judiciário pode intervir no resultado do PAD é quando a sanção aplicada for desproporcional. Mas a jurisprudência nos conta, por exemplo, que não há discricionariedade administrativa para aplicar a pena de demissão. E também, gente, há a cassação de aposentadoria, tá? Então, se está diante de uma situação que a lei trouxe a pena de demissão ou mesmo cassação da aposentadoria,
é necessário aplicar a pena e não cabe ao judiciário reformar essa decisão administrativa. Sobre o tema, eu trouxe aí tese 4 da edição 141 do Jurisprudência em Teses, tese 7 da edição 142, tese 15 também da edição 147, que traz ali que o fato do servidor ter prestado anos de serviço ao ente público e de possuir bons antecedentes funcionais não é suficiente para amenizar a pena a ele imposta, se praticadas infrações graves a que a lei expressamente prevê a aplicação de demissão. Então, muito cuidado com essa parte final da desproporcionalidade da sanção aplicada. Vamos reler a súmula. O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame de regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível a incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada. Próximo julgado do dia foi inserido no Código Tributário Nacional, é uma tese fixada em recurso repetitivo e a tese ficou da seguinte forma: o ICMS-ST, seria que o ICMS da substituição tributária, não compõe a base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, devidas ao contribuinte substituído no regime da substituição tributária progressiva. Gente, é o tipo de tese que parece grego, né? A gente lê e não entende nada. Não entende nada porque, professor, que raios é substituição tributária progressiva, ICMS, ST, o que é PIS, o que é COFINS, quem sou eu? Você não entende nada, né? Mas vamos lá, substituição tributária. A substituição tributária é um regime tributário que ele é utilizado para facilitar a arrecadação de tributos. E aí temos aqui o caso do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. É um imposto estadual no Brasil. E nesse regime da substituição tributária, a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS é transferida de um contribuinte para o outro. Então, normalmente aqui, ela é transferida do varejista ou do consumidor final para o fabricante ou distribuidor, certo? Então, já sabemos o que é a substituição tributária. É quando a lei atribui a uma outra pessoa a obrigação de recolher o tributo. Então, ele será o substituto tributário. Mas nós temos a substituição tributária para frente, que é a progressiva, e a substituição tributária para trás, que é a regressiva. Qual é a mais comum? É a progressiva. É aquela em que o recolhimento devido em operações futuras é antecipada pelo contribuinte substituto. Então, nesse caso, por exemplo, o fabricante de um produto paga o ICMS não só sobre a sua venda, mas também sobre as futuras vendas até o consumidor final. Então, imagina, o fabricante vende para um revendedor, que vende para um atacadista, que vende para o varejista, que vende para o consumidor final. Mas esse primeiro aqui, esse fabricante, ele já vai recolher antecipado aquilo que se espera que será pago de ICMS até o final da cadeia. Essa é a substituição tributária para frente. Mas também existe a tal da substituição tributária regressiva ou para trás. Nesse caso, o imposto devido nas operações ou prestações anteriores é recolhido pelo contribuinte substituído, que aí pode ser, por exemplo, um varejista. Então, aqui seria o contrário, né? Quem vai recolher todo o tributo é o último lá da cadeia, vai ser o varejista que vai vender para o consumidor final. Por último, PIS e COFINS são duas contribuições sociais de natureza tributária destinadas ao financiamento da Seguridade Social. A base de cálculo está relacionada com o faturamento ou receita bruta das empresas.
Agora vamos para um caso concreto. Imagina que a empresa A compra produtos do fabricante B. O B é o substituto tributário. Ele é responsável por recolher o ICMS de toda a cadeia até o consumidor final. Então, nós temos aqui uma substituição tributária progressiva. Ou seja, o fabricante ele vai recolher o ICMS de forma antecipada. Certo. Ao calcular o PIS e a COFINS, surge uma dúvida. O valor do ICMS deve ser incluído na base de cálculo dessas contribuições? Que contribuições? A PIS e a COFINS. Então vamos lá, imagina. O fabricante precisou recolher antecipadamente todo o ICMS, não precisou? Precisou. Então, se ele recolheu antecipadamente, no momento em que ele vai vender esse produto para o próximo elo da cadeia, o preço vai ser maior, não vai? Vai. Por quê? Porque ele já recolheu o tributo e ele vai reaver esse tributo, ele vai ter que incorporar o valor desse tributo, melhor dizendo, no momento de repassar. Mas parte desse valor que ele está recebendo não é dele, é o ICMS. E é o ICMS que ele está recolhendo antecipado. Então, ele está recolhendo o ICMS das próximas transações que vão ocorrer de forma presumida dali para frente. Está entendendo? Então, no lugar do faturamento dele ser 1 milhão, por exemplo, o faturamento dele pode ser 1.100.000. Por quê? Porque o valor do faturamento dele está artificialmente inflado, porque ele está recolhendo antecipadamente tributos que não são devidos por ele, são devidos pelos próximos elos da cadeia. Mas ele é o responsável tributário por recolher, já que ele está em uma situação de substituição tributária progressiva. E aí, gente, a PIS e a COFINS vão ter como base de cálculo o faturamento ou a receita bruta. E esse faturamento ou receita bruta estará maior por conta desses valores que não pertencem a eles, são ICMS e ICMS de operações futuras. Pergunta-se, esse valor do ICMS de substituição tributária, ele pode ser incluído na base de cálculo do PIS e da COFINS? Gente, não pode. Por quê? Porque isso colocaria esse indivíduo em uma situação tributária mais desfavorável pelo simples fato dele estar em um sistema de substituição tributária, o que não é aceitável. Então, o ICMS de substituição tributária não pode ser incluído na base de cálculo do PIS e da COFINS. Como ficou a tese repetitiva, tema 1125 do STJ, o ICMS-ST não compõe a base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS devidas pelo contribuinte substituído no regime de substituição tributária progressiva. Próximo julgado foi inserido no Código Penal, é mais uma tese repetitiva, o tema 1171 do STJ, e a tese ficou da seguinte forma: a utilização de simulacro de arma configura a elementar grave ameaça do tipo penal de roubo, subsumindo a hipótese legal que veda a substituição de pena. Gente, vamos lá. O que é o crime de roubo? Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, mediante violência ou grave ameaça à pessoa, ou depois de havê-la por qualquer meio reduzido à impossibilidade de resistência. Então, o primeiro ponto é possível cometer um crime de roubo com um simulacro de arma de fogo? O que é um simulacro de arma de fogo? É um objeto que não é uma arma de fogo, mas você utiliza como se fosse. Então, pode ser, por exemplo, uma arma de fogo de brinquedo ou algo do tipo. Aí basta você pensar assim: se chega uma pessoa e aponta para você uma arma de fogo falsa e lhe pede o seu celular, você se sentiu ameaçado a entregar o celular? Gente, eu acho que é meio óbvio que sim, né? Então, de fato, utilizar uma arma de fogo, ainda que falsa, não deixa de ser algo que configura um crime de roubo.
Ok, quanto a isso não tem muita dúvida, né? Vem essa tese repetitiva muito mais para sedimentar. Por quê? Porque aqui o foco é na grave ameaça. Esse objeto conseguiu produzir uma grave ameaça? Sim. Gente, podia ser um caco de vidro na mão dizendo parcelar senão eu te corto. Podia ser um rato. A pessoa pode, por exemplo, como outro dia eu vi um vídeo, um indivíduo chegou no ônibus com um rato e disse, passa o celular ou então joga em ti esse rato. É uma grave ameaça. Então, até um rato pode ser utilizado como arma para produzir uma grave ameaça, digamos assim, uma arma biológica. Imagine um simulacro de arma de fogo. Não confunda, por exemplo, com a situação no crime de posse ou porte de arma de fogo, onde aí, nesse caso, é necessário que seja uma arma de fogo, né? Então, ninguém vai ser punido por um crime de posse ou porte de arma de fogo por ter, por exemplo, uma arma de fogo de brinquedo, ou por ter ali um simulacro de arma de fogo, uma arma de fogo que não tem condição alguma de disparo. Então não confunda, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá? Aqui estamos falando de crime de roubo. Então o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, no caso em que o crime de roubo foi praticado com simulacro de arma de fogo? Gente, não, né? Por que não? Porque o artigo 44 traz que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando, e aí um dos requisitos é o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Outros requisitos a pena não pode ser superior a 4 anos ou qualquer pena aplicada se o crime for culposo, o réu não pode ser reincidente em crime doloso e a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias, indicarem que a substituição seja suficiente. Então, temos outros requisitos, mas um deles é não haver violência ou grave ameaça. Então, claramente aqui, crime de roubo praticado com simulacro, de fato, não cabe substituição por restritiva de direitos. Como ficou a tese? A utilização de simulacro de arma configura a elementar grave ameaça do tipo penal de roubo, subsumindo a hipótese legal que veda a substituição da pena. Próximo julgado de hoje é da primeira turma do STJ, foi inserido na Lei Orgânica da Defensoria Pública, Lei Complementar 80 de 94, e o destaque ficou da seguinte forma: a antiguidade pode ser utilizada como critério para a escolha de um dos candidatos que integram a lista tríplice de promoção por merecimento da Defensoria Pública Estadual. O que é que diz a Lei Complementar 80 sobre os critérios de promoção? Veja só, artigo 31. As promoções obedecerão aos critérios de antiguidade e merecimento alternadamente. Parágrafo 1º. A antiguidade será apurada na categoria e determinada pelo tempo de efetivo exercício na casa. Parágrafo 2º. A promoção por merecimento dependerá de lista tríplice para cada vaga, organizada pelo Conselho Superior em sessão secreta, com ocupantes da lista de antiguidade em seu primeiro terço. Vou pular para o parágrafo 4º. As promoções serão efetivadas por ato do Defensor Público Geral. Gente, aqui é a Lei Complementar 80, a Lei Complementar Federal, e aí nós sabemos que nos estados existem leis complementares estaduais, mas que a Lei Complementar 80 ela tem aplicação subsidiária aos estados. No caso concreto, foi no estado do Ceará, e o artigo 53 da Lei Complementar 6 de 97, lá do estado do Ceará, determina que cabe ao Defensor Público Geral promover um dos indicados em lista no prazo de 15 dias úteis a contar do recebimento do respectivo expediente. Então, chegou a lista tríplice da promoção por merecimento no Defensor Público Geral do Estado do Ceará. Ele tem que escolher um dos três. A verdade é essa. Então, teoricamente, se ele colocar o nome dos três em um potinho de biscoito
tirar o nome de um e escolher não é um problema. É melhor que ele não conte a ninguém que fez isso. Mas, estando entre os três, ok, ele escolheu. Mas o Defensor Público Geral do Estado do Ceará quis adotar um critério objetivo. Então ele disse: olha, tem 3 nomes, não tem? Eu vou escolher o mais antigo. Esse vai ser meu critério objetivo. Assim, eu vou afastar subjetivismos e eu vou escolher o mais antigo. E aí, um dos outros dois, que não foi escolhido, impetrou um mandado de segurança dizendo: olha, o defensor público geral incorre em ilegalidade, pois ele está utilizando o critério da promoção por antiguidade no momento de escolher o indivíduo que vai ser promovido por merecimento. E esse critério não está na lei. De fato, gente, não está na lei. Mas a lei só diz que é necessário escolher um dos três. A lei traz a lista tríplice e o defensor público geral escolhe. O defensor público geral adotou um critério objetivo. Qual foi o mais antigo? Tem problema? Não, não tem problema. Como é que ficou aqui o destaque? A antiguidade pode ser utilizada como critério para a escolha de um dos candidatos que integram a lista tríplice de promoção por merecimento da Defensoria Pública Estadual. Próximo julgado de hoje é da segunda turma do STJ, foi inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: não é possível a determinação judicial à Fazenda Pública de adoção de prática jurisprudencial da execução investida no cumprimento de sentença em procedimento comum. O que é essa tal dessa execução invertida? É quando o executado, de forma espontânea e voluntária, apresenta os cálculos na execução. Então ele foi condenado, ele nem espera começar o processo de execução, ele nem espera essa ação do exequente. Ele mesmo vai lá e voluntariamente apresenta de forma espontânea os cálculos. Pergunta-se: existe previsão legal dessa execução invertida? Não existe. Mas existe aí uma construção jurisprudencial e se trata de uma boa prática que traz aí uma aceleração no processo, né? Vai ao encontro da razoável duração e etc. E um ponto muito importante é que essa execução investida ela tem aplicação em causas previdenciárias. Então pode sim, de fato, a fazenda pública executada em ação previdenciária já se adiantar apresentando os cálculos nesse procedimento de execução investida. E isso foi tema, inclusive, de um ADPF, foi a ADPF número 219. Mas o ponto aqui é outro. É possível que o juiz exija que a pessoa jurídica de direito público realize a apresentação dos cálculos, então faça ali uma execução invertida? Não é possível. Esse é o ponto, né? Existe essa possibilidade no direito brasileiro, mas é jurisprudencial e se trata, como eu repeti várias vezes, de uma ação voluntária. Então, voluntariamente é possível, mas o juiz não pode exigir, já que não tem previsão legal. Então, como é que ficou o destaque? Não é possível a determinação judicial à Fazenda Pública de adoção de prática jurisprudencial da execução invertida no cumprimento de sentença em procedimento comum. Próximo julgado do dia da terceira turma do STJ foi inserido na Lei 13.709 de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, destaque da seguinte forma: a LGPD e o Marco Civil da Internet são aplicáveis aos dados armazenados e transmitidos pela AB3 no âmbito de plataforma virtual por ela mantida. Primeiro ponto, gente, o que é a B3? A B3 é a Bolsa de Valores do Brasil, que está sediada na cidade de São Paulo, a principal Bolsa de Valores do Brasil, melhor dizendo. Ela funciona de forma autorregulada, sob a supervisão da Comissão de Valores Mobiliários, e seu indicador de referência é o Ibovespa. Então, pelo termo Ibovespa, todo mundo já vai identificar o que é a B3, caso alguém não tenha ainda identificado. Pergunta-se: a Lei Geral de Proteção de Dados e o Marco Civil da Internet se aplica à B3? Sim, se aplica à B3, e especialmente, né, aqui nesse caso da decisão, no âmbito da plataforma virtual que é mantida pela B3.
Porque aqui o grande ponto é que a B3 se enquadra também no conceito de provedor de aplicação na internet. Por quê? Porque ela mantém um sistema que armazena e utiliza os dados dos investidores referentes à sua identificação pessoal, realiza a operação de tratamento de dados pessoais. Para quem não investe em bolsa, não conhece, é possível acessar o sistema da B3, por mais que você opere por alguma corretora. Então, por exemplo, você opera pelo Inter, pela XP, você opera pela Clear, enfim, você tem aí sua corretora, mas você pode acessar o site da B3 e lá você vai ter de uma forma concentrada os seus dados das suas aplicações. Então existe esse sistema da B3 que centraliza. Então não existe aí nenhuma dúvida de que a LGPD e também o Marco Civil da Internet se aplicam à B3. Como é que ficou o destaque? A LGPD e o Marco Civil da Internet são aplicáveis aos dados armazenados e transmitidos pela B3 no âmbito de plataforma virtual por ela mantida. Próximo julgado, também inserido na Lei Geral de Proteção de Dados, e é aqui o segundo destaque desse mesmo julgado, na verdade. A B3, na condição de agente de tratamento de dados, tem a obrigação de excluir os dados cadastrais inseridos indevidamente por terceiros que obtiveram acesso não autorizado ao perfil do investidor em sua plataforma virtual. E aqui, basicamente, temos uma aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados ao caso concreto, né? Qual é o efeito prático aqui que foi determinado nesse julgamento da aplicação da LGPD e do Marco Civil da Internet? Foi que, no caso concreto, foi uma situação de inserção de dado indevido por terceiro no perfil de investidor na plataforma SEI da B3, e aí foi necessária a exclusão desses dados indevidos. Então, aqui estão somente a conclusão, seria a aplicação prática, nesse caso concreto, dessa conclusão de que o Marco Civil da Internet e a LGPD se aplicam à B3. Como é que ficou o destaque? A B3, na condição de agente de tratamento de dados, tem a obrigação de excluir os dados cadastrais inseridos indevidamente por terceiros que obtiveram acesso não autorizado ao perfil do investidor em sua plataforma virtual. E o próximo julgado do dia foi inserido no Código de Defesa do Consumidor e ainda é mais um destaque desse mesmo julgado que comentamos nos dois anteriores. Veja só, é possível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica entre investidores e a B3 pelo fornecimento de serviços para acesso direto, pessoal e exclusivo do investidor. Então aqui temos um avanço, né? Primeiro, aplica-se a LGPD e o Marco Civil da Internet. Segundo, os deveres decorrentes dessa aplicação. E agora nós temos aqui um distinguish de uma decisão que foi proferida no RESP 1.646.261 do Rio de Janeiro, para demonstrar que em determinados casos concretos aplica-se o CDC na relação entre investidores e a B3. Por quê? Porque lá nesse RESP 1.646.261 do Rio de Janeiro, a terceira turma do STJ firmou a compreensão de que, se tratando de operação realizada em Bolsa de Valores, afasta-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que, no âmbito dessas operações, não há relação direta de prestação de serviço entre a Bolsa e os investidores, porque eles sempre atuam no mercado de capital por meio de corretora. É aquilo que a gente já conversou. Quando você vai operar na bolsa, você não opera diretamente com a B3, você opera com a corretora. Pode ser a corretora do seu banco, pode ser uma corretora especializada. Então, por exemplo, eu opero com a corretora do Banco do Brasil, com a corretora do Itaú, eu opero com a corretora da XP, com a Clear, por exemplo, com a corretora do Banco Inter. O meu contato é com a corretora, não é com a B3. Mas por que eu distingo? Porque, apesar disso, existem serviços que são oferecidos diretamente pela B3, e aqui é exatamente o CEI, o canal eletrônico do investidor, que é, como nós já conversamos, uma plataforma que é mantida e gerida exclusivamente pela B3 e que ali você centraliza. Você consegue ter acesso
aos seus investimentos em bolsa de valores como um todo. Então, não importa, por exemplo, se eu tenho investimentos realizados por meio de duas corretoras. Eu opero em bolsa com a corretora do Banco Itaú e com a corretora do Banco do Brasil. Mas lá na plataforma SEI eu consigo ter acesso aos meus investimentos como um todo, e é ali um serviço informativo, né, que permite ao investidor uma visualização mais ampla daquilo que ele tem, dos seus investimentos. E aí, de fato, aqui existe uma relação consumerista entre o investidor e a B3. Aqui existe, porque existe aqui um fornecimento de serviços pela B3 que dá acesso direto, pessoal e exclusivo ao investidor. Então, não confundir, não é? A B3 ela não entra na relação de consumo na corretagem, ela não é corretora. Mas aqui nesse ponto especificamente, né, no acesso ao SEI, ela está sim dentro de uma cadeia de consumo. Então, como é que ficou aqui o destaque? É possível a aplicação do CDC na relação jurídica entre investidores e a B3 pelo fornecimento de serviços para acesso direto, pessoal e exclusivo do investidor. Próximo julgado do dia da quarta turma do STJ foi inserido no Código Civil destaque da seguinte forma: o prazo prescricional aplicável à pretensão de reembolso de despesas efetuadas por condômino com a manutenção da coisa em estado de indivisão é decenal, ou seja, é de 10 anos, pelo Código Civil de 2002 e de 20 anos, ou seja, vintenário, pelo Código Civil de 1916. Então aqui, gente, temos uma controvérsia que trata do prazo prescricional aplicável à pretensão de reembolso de despesas efetuadas por coproprietário para a manutenção da coisa que estava em estado de indivisão. Que é isso, professor? Me explique isso melhor. Gente, um caso concreto bem simples. Imagina que João, Maria e Pedro são coproprietários de um determinado bem imóvel, é necessário o desembolso de determinadas despesas para manutenção mesmo do imóvel, né, para ele não entrar em ruína. E aí um desses coproprietários não contribui, somente os outros. E aí o João e a Maria, por exemplo, propõem uma ação requerendo o reembolso das despesas na cota parte do Pedro, que seria ali o terceiro coproprietário. Qual o prazo prescricional, gente? 10 anos pelo Código de Processo Civil de 2002, que diz que a prescrição corre em 10 anos quando a lei não lhe fixar prazo menor, artigo 205, e no Código Civil de 1916, o artigo 177 trazia um prazo de 20 anos, que era a mesma coisa. Não haveria prazo específico, então o prazo que havia no Código Civil de 16 nesses casos era 20 anos, hoje em dia 10. Então, como é que ficou o destaque? O prazo prescricional aplicável à pretensão de reembolso de despesas efetuadas por condômino com a manutenção da coisa em estado de indivisão é decenal no Código Civil de 2002 e vintenário no Código Civil de 16. Próximo julgado foi inserido no ato das disposições constitucionais transitórias destaque da seguinte forma: a imprescritibilidade não se aplica às ações em que se pretende a responsabilização direta do agente público que praticou ato de tortura durante o regime militar. Gente, qual é a controvérsia aqui? No caso concreto, o indivíduo ele pretendia conseguir uma indenização por danos morais decorrentes dos atos praticados no DOI-CODE do 2º Comando do Exército de São Paulo, em relação ao indivíduo que praticou o ato de tortura. Então, basicamente, ele quer ser indenizado por danos morais pelo torturador, não necessariamente pelo Estado. Aqui é pelo torturador especificamente, é pelo indivíduo. E aí, nós temos uma súmula, que é a súmula 647 do STJ, que determina que são imprescritíveis as ações indenizatórias por danos morais e materiais decorrentes de atos de perseguição política com violação de direitos fundamentais ocorridos durante o regime militar. Acontece, gente, que a imprescritibilidade é em relação ao Estado. Então, de fato, em relação ao Estado,
é imprescritível. Mas o agente público não. Em relação ao agente público, entendeu-se que, de fato, é possível sim aplicar o prazo prescricional e mais, partiu-se até de uma argumentação de que na DPF 153 já se assentou a constitucionalidade da tal da lei da anistia e ali se afastou a responsabilidade criminal tanto dos opositores do regime militar como também dos militares, o que é francamente questionável, né? Temos decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, decisão não, temos decisões em sentido completamente contrário, mas as cortes brasileiras fizeram vistas grossas e, de fato, entenderam pela constitucionalidade dessa lei, entendendo-se também que, apesar dessa não responsabilização criminal, cabe a responsabilidade civil do Estado, inclusive sendo essa responsabilidade imprescritível. Como ficou o destaque, a imprescritibilidade não se aplica às ações em que se pretende a responsabilização direta do agente público que praticou ato de tortura durante o regime militar. Próximo julgado do dia, inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos limites percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo artigo 85, parágrafo 2º do CPC de 2015, sendo subsidiária a aplicação do artigo 85, parágrafo 8º do CPC de 2015, apenas possível na ausência de qualquer das hipóteses do parágrafo 2º do mesmo dispositivo. Então vamos lá, gente. Artigo 85, parágrafo 2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa atendidos. Aí nós temos, né, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Então temos aqui a regra. Qual é a regra? É que os honorários serão fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, proveito econômico ou o valor da causa, quando não for possível saber o valor da condenação ou o proveito econômico obtido. Acontece, gente, que o artigo 85, parágrafo 8º, traz que nas causas em que for inestimável ou irrisório proveito econômico, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do parágrafo 2º. Ou seja, a lei traz a fixação de honorários por equidade quando os honorários fossem muito baixos, se fixados pela regra do artigo 85, parágrafo 2º. Veja só, quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ainda quando o valor da causa for muito baixo. Então imagina que o advogado trabalhou em um processo de altíssima complexidade, mas que é um processo que não trata ali sobre questões meramente patrimoniais, então é muito difícil você averiguar qual é o valor do proveito econômico, e aí, de fato, o valor da causa era, sei lá, R$ 1.000, se fixa em 10% de R$ 1.000. Não faz sentido, né, o advogado receber R$ 100 de honorários. E aí vem a lei para esse caso concreto específico. Acontece que, por algum motivo que só a psicologia explica, muitos juízes entenderam por muito tempo pela fixação de honorários por equidade também no caso de altas condenações. Então, o juiz via aquele valor da causa, aquele valor da condenação, aquele valor do proveito econômico obtido, fazia as contas, via que 10% disso dava mais do que o salário dele em um ano e pensava: o advogado vai ganhar dessa causa aqui mais do que eu ganho em um ano? Não vai mesmo. Fixo aqui os honorários por apreciação equitativa em R$ 1.000. E aí eu pergunto, gente, isso faz sentido? Não, isso não faz sentido. E felizmente, recentemente, foi fixada a tese de recurso repetitivo tema 1076 do STJ,
acabando com esse tipo de possibilidade de uma vez por todas. E esse julgado de hoje vai simplesmente nesse sentido, deixa claro, olha, não existe isso de apreciação equitativa para reduzir valor de honorários. É só naquela hipótese que está prevista em lei. Então, só quando não for possível aplicar o parágrafo 2º, aí você vai para o parágrafo 8º. Como é que ficou o destaque? Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em regra com observância dos limites percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo artigo 85, parágrafo 2º do CPC de 2015, sendo subsidiária a aplicação do artigo 85, parágrafo 8º do CPC de 2015, apenas possível na ausência de qualquer das hipóteses do parágrafo 2º do mesmo dispositivo. Próximo julgado de hoje é da 5ª turma do STJ e foi inserido na Lei nº 9455 de 97, Lei de Tortura, destaque da seguinte forma: a incidência da circunstância agravante do artigo 61, inciso 2 do Código Penal no crime de tortura, previsto no artigo 1º, inciso 2 da Lei 9455 de 97, não configura bis e idem. Vamos lá. O que diz o artigo 61, inciso 2, a linha E do Código Penal? Estamos aqui em uma circunstância agravante, portanto, segunda fase da dosimetria, e é aquele caso do crime cometido contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge. E, por sua vez, o crime de tortura, aqui no caso, é o artigo 1º, inciso 2, constitui crime de tortura submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade ao emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, pena reclusão de 2 a 8 anos. Então aqui é a tal da tortura-castigo. Gente, o pensamento aqui é mais ou menos o seguinte: a tortura-castigo, ela é direcionada a uma pessoa específica, Então, ela só pode ser cometida contra alguém que está sob sua guarda, poder ou autoridade. E aí, em relação a essa pessoa, você aplica um intenso sofrimento físico ou mental como forma de castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Necessariamente, uma pessoa que está sobre a sua guarda ou poder ou autoridade é um ascendente, descendente, um irmão ou um cônjuge? Não, não necessariamente. Pode ser um terceiro, pode ser um sobrinho, pode ser a babá que está ali com aquela criança sob sua autoridade. Enfim, pode ser 1 milhão de situações. Então, é bis idem quando você aumenta essa pena em virtude do crime ser praticado contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge? Não, não é. Então, de fato, é possível aplicar aqui essa circunstância agravante na segunda fase da dosimetria. Como é que ficou o destaque? A incidência da circunstância agravante do artigo 61, inciso 2, a linha E do Código Penal no crime de tortura, previsto no artigo 1º, inciso 2 da Lei 9455 de 97, não configura bis e idem. Próximo julgado de hoje é da 6ª turma do STJ, foi inserido na Lei 8176 de 91, Lei dos Crimes contra a Ordem Econômica, destaque da seguinte forma: o fato de um minério estar localizado em propriedade particular ou em zona rural municipal não afasta a dominialidade federal do bem e a tipicidade prevista no artigo 2º da Lei nº 8176 de 91. É o crime de usurpação mineral. O que diz o artigo? Constitui crime contra o patrimônio na modalidade de usurpação, produzir bens ou explorar matéria-prima pertencentes à União sem autorização legal ou em desacordo com as obrigações impostas pelo título autorizativo, detenção de 1 a 5 anos e multa. Então, esse é o crime de usurpação mineral. É quando o indivíduo produz ou explora matéria-prima pertencente à União
sem autorização legal ou em desacordo com as obrigações impostas no título autorizativo. E aí, gente, temos no artigo 20, inciso 9 da Constituição Federal, que os recursos minerais são bens da União, ainda que estejam inseridos em área particular ou em área pertencente a outro ente federativo. Então, o fato de esse minério estar localizado em uma propriedade particular, ou mesmo em uma área pertencente ao Estado ou ao município, então isso não afasta a possibilidade do crime de usurpação mineral, porque esse minério sempre pertence à União. É basicamente isso que foi decidido. Então veja só, o fato de um minério estar localizado em propriedade particular ou em zona rural municipal não afasta a dominialidade federal do bem e a tipicidade prevista no artigo 2º da Lei 8.176 de 91, crime de usurpação mineral. O último julgado de hoje foi inserido no Código de Processo Penal, destaque da seguinte forma: é inidônea a pronúncia fundamentada exclusivamente em testemunhos indiretos e elementos colhidos no inquérito sem confirmação na fase judicial. Gente, temos aqui o procedimento do júri e sabemos que o procedimento do júri tem duas fases e ao fim da primeira fase o juiz vai pronunciar, impronunciar, vai proferir a absolvição sumária ou vai desclassificar o crime. E aí apenas no caso desse indivíduo ser pronunciado é que ele será levado ao júri popular. E aí, gente, essa pronúncia é um juízo de admissibilidade da execução e não exige uma prova inequívoca da materialidade e da autoria delitivas. Mas também, não é necessário que se tenha aí uma decisão minimamente pautada em um estándar probatório razoável. Até porque é uma coisa muito séria levar uma pessoa a júri popular. E aí, no júri popular, muita coisa pode acontecer. Muitas vezes é meio que imprevisível. A verdade é essa. E é por isso que existem tantas críticas ao Instituto do Júri. Mas, enfim, vamos lá. O fato é, não precisa haver uma prova completa de que o indivíduo é culpado. Então, não precisa a prova irrefutável da culpa. Mas é preciso um estándar de probatório mínimo. No caso concreto, a pronúncia foi realizada com base em testemunhos indiretos dos policiais, é o tal do testemunho de ouvir dizer. O policial foi ao local, disseram para ele que aconteceu determinada coisa e ele testemunhou nesse sentido, testemunho indireto. E também em declarações de testemunhas que foram realizadas tão somente na fase de inquérito e que, portanto, não foram novamente produzidas em sede judicial. Então, isso é suficiente para uma pronúncia? Não é, né, gente? Não é. Então, nesse caso concreto, era necessária a impronúncia do acusado. Como ficou o destaque, é inidônea a pronúncia fundamentada exclusivamente em testemunhos indiretos e elementos colhidos no inquérito sem confirmação na fase judicial. Meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço a você que ouviu até o final. O último informativo do STJ do ano de 2023. O informativo escrito foi colocado na plataforma na data certinha, lá um dia depois de ser divulgado, então ainda dentro do ano de 2023. Apenas o podcast ficou para esse comecinho de janeiro, já que eu estava de férias já naquele momento em que o informativo foi divulgado, então não foi possível já gravar o podcast também. Então fica faltando só um podcast agora do último informativo do STF. Essa semana também já vai estar disponível. E aí fechamos o ano de 2023 e só retornaremos agora na última semana de janeiro ou na primeira de fevereiro, que é quando se iniciam provavelmente, não é, os novos informativos do ano de 2024. Agradeço a você que ouviu até o final.
vou refazer aquele convite, acesse legislaçãointegrada.com.br, vem conhecer o Clube da Lei, vem publicar com a gente na Editora Integrada, vem conhecer o Mapa da Aprovada e eu também aguardo vocês no próximo podcast. Até lá!